Brainstorming, sejam bem-vindos. Hoje este habitualmente desgovernado programa vai assentar nos 7 pilares da reputação de uma marca. Connosco vai estar Salvador da Cunha, fundador do Reputation Circle. E como aqui queremos ganhar a reputação de filhos do suspense, vamos ficar a saber do que se trata, mas mais à frente. Antes de falarmos tudo isso, vamos falar da Nokia e de um retorno aos chamados telefones burros e terminamos com uma nova rádio que tomou a frequência pela batida. Mas primeiro, o nosso coração bate forte pelas memórias de infância. Na magia tens de acreditar. Bibidi-bobidi-boo, um salagadula mais. É este o ano em que a Disney celebra os 100 anos de existência, como forma de não tirar o pé dos festejos. A Swarovski deu vida a um dos símbolos mais fortes do mundo, do imaginário das princesas. Está já criado uma réplica em tamanho real do sapato cristal da Cinderela e este não vai ficar perdido na meia-noite. O desenho é da própria diretora criativa da marca, Giovanna Engelbert, e na fazedura deste sapato não houve intervenção mágica de uma fada madrinha, mas foram necessários 8 especialistas e cerca de 150 horas de trabalho manual para que a peça ganhasse forma. O sapato é feito de 221 facetas, cada uma com acabamento flexível Aurora Borealis, da Swarovski. E no ano em que a Disney fez 100 anos, uma marca sueca deu vida a um fóssil das telecomunicações. Num mundo pejadinho de smartphones, quem esteja a ficar exasperado com a inteligência muitas vezes ruidosa destes pequenos retângulos e quiser continuar contactável, tem agora disponíveis os telemóveis Nokia 130 e 150. Muitos anos depois do sábio e indestrutível Nokia 3310, a marca sueca volta a lançar-se aos telefones burros. Digamos assim, nestes dispositivos os utilizadores vão encontrar algo semelhante aos arcaicos equipamentos que ficaram obsoletos num curto espaço de 15 anos, 12 teclas com números de 0 a 9 e o alfabeto, entrada jack para auriculares, entrada para cartão micro SD, carregamento micro USB e claro, porque há coisas às quais devemos a eternidade, o Snake, também conhecido como o jogo da cobra. Tudo sem acesso à internet. É isto que prometem os novos modelos da Nokia. Smart is the new dumb. Não é o slogan disto, mas podia muito bem ser. Mas como nós não queremos ficar com a reputação de velhos do Restelo, vamos ver como a reputação se constrói com o Salvador da Cunha. No Brainstorming de hoje temos o prazer de conversar com Salvador da Cunha, fundador da Reputation Circle e CEO da agência Lift. Salvador, para começar, vamos focar-nos nesta questão do Reputation Circle. Nasce com o objetivo de sensibilizar os gestores portugueses para a vantagem competitiva que a reputação corporativa representa para as organizações. Olá, bem-vindo. Fala-nos um bocadinho mais sobre isto e de que forma pode ajudar as empresas. A reputação boa é aquilo que se quer. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no Observador a falar um pouco sobre este tema que me entusiasma tanto há tantos anos. Efetivamente, a reputação é um tema que ainda é relativamente mal compreendido pelos gestores em Portugal, muitas vezes associado a prémios, e efetivamente a reputação não tem nada a ver com isso. O que se passa com a reputação no fundo é um ímã que atrai para as empresas os melhores clientes, que atrai para as empresas o melhor talento, que atrai para as empresas os melhores financiadores, que tem o beneplácito dos governos e das autarquias, nos licenciamentos que as empresas necessitam. E, portanto, no fundo, cria um ecossistema de coisas boas quando as empresas são bem comportadas e quando as empresas são empresas que no fundo, dão à sociedade mais do que aquilo que pedem à sociedade, ou pelo menos tanto quanto pedem à sociedade. Mas sendo um conceito relativamente pouco explorado pelos gestores portugueses, é um conceito que já está relativamente bem implantado em economias como a dos Estados Unidos ou como a inglesa, há cerca de 20, 25 anos, tem sido amplamente estudado, tem sido estudado de forma científica e, portanto, e hoje em dia está mais do que provado que uma empresa com boa reputação é uma empresa que, no fundo, supera largamente a sua concorrência. É uma empresa que tipicamente está mais rentável. Como é que se constrói a reputação, Salvador? A reputação tem muitíssimos fatores que influenciam a percepção que as pessoas têm sobre uma empresa. Portanto, a reputação não é aquilo que a empresa diz. A reputação é aquilo que é a forma como a empresa é entendida pelos seus stakeholders. E, portanto, é evidente que a empresa pode fazer muito para construir a sua reputação, mas todas as interações que a empresa tem transversalmente com todos os seus públicos, a quem nós chamamos stakeholders, que são, no fundo, as pessoas que têm interesse
pelaquela empresa, ou que compram serviços ou produtos, ou que sejam pessoas que querem ir trabalhar para a empresa, ou que sejam investidores. No fundo, do é o mercado de capital humano capitais. que sustenta a existência da É empresa. o capital humano, porque as percepções são feitas por pessoas, as percepções são geradas por pessoas, são muitas vezes externas à empresa, têm muitos fatores exógenos à própria empresa, mas tem muitos fatores endógenos. E, portanto, esses fatores endógenos são aqueles com que a gestão tem que se preocupar. O gestor que é preocupado com a reputação tem que, em primeiro lugar, definir aquilo que quer. Aquilo que quer, a forma como ele quer que a empresa seja percepcionada. E o que é que isto quer dizer? Imaginando que um CEO de uma empresa gostaria que a empresa fosse percepcionada como uma empresa muito inovadora, e a empresa efetivamente é muito inovadora, mas não tem essa percepção. Não há essa percepção pública de inovação. Portanto, ele tem que trabalhar muito a comunicação para que as pessoas que interagem com a empresa tenham essa percepção de inovação. Uma coisa são os factos, outra coisa é a percepção deles, é mais ou menos isso. E é exatamente isso é exatamente com isso que se tem que trabalhar, porque o problema é que o que comanda as decisões das pessoas são as percepções que elas têm sobre as marcas e sobre as pessoas também, não é? Não é a realidade. A realidade é uma coisa estática, e as percepções são coisas dinâmicas que vão acontecendo à volta da realidade. E há aqui uma outra dimensão, que é a forma como os gestores gostariam de ser percepcionados pelos seus públicos. E é isto que é muito importante do ponto de vista estratégico de definir. Se eu quero ser um bom empregador, se eu quero ser uma empresa que vai atrair talento e reter talento, eu tenho que construir um conjunto de decisões de gestão que façam com que essa empresa seja percepcionada como bom empregador e como uma empresa que retém talento, que atrai talento e que, no fundo, este é um fator hoje em dia cada vez mais importante nas empresas, é mesmo cada vez mais importante, muitas vezes mais importante do que a própria oferta de produtos e serviços, a oferta de um bom ambiente de trabalho para o talento, e esta é uma dimensão clara da reputação das empresas. Não é? Agora, a construção da reputação faz-se em várias dimensões. Faz-se na dimensão de inovação, faz-se na dimensão, como já disse, do workplace, portanto, do ambiente de trabalho, faz-se na dimensão da forma de gestão da empresa, o governance da empresa, como se diz. Se a empresa é ética, se é transparente, se trata bem os seus fornecedores, se trata bem os seus clientes, se trata bem os seus trabalhadores. Portanto, isto é muito importante. Hoje em dia existe outra dimensão também muito importante, que é as dimensões de sustentabilidade e de cidadania. Portanto, se a empresa é uma empresa preocupada com o ambiente, se uma empresa é uma empresa preocupada com a sociedade em geral, isso no fundo se é responsável socialmente E Salvador, eu acho que já entramos aqui por uma outra questão. Em maio deste ano, o Reputation Circle lançou o Corporate Code for Reputation Excellence. Este documento tem 7 pilares, já falámos, creio que alguns deles: propósito, empatia, ambiente de trabalho, falámos aqui, inovação também, sustentabilidade, a questão do governance e também esta questão da monitorização de intangíveis. Exatamente. Porquê estes 7 pilares e como é que lhes chegaram? Já agora também a definição do que é este monitorização de intangíveis. É um nome sonante. Eu, se calhar, vou um bocadinho mais atrás e explico porque é que foi criado o Reputation Circle. O Reputation Circle é um centro de conhecimento gratuito que a LIFT decidiu lançar em 2019, portanto já faz quase 4 anos, e nessa altura decidimos lançar isto porque havia muita falta de literacia sobre reputação em Portugal. A reputação estava muito associada aos prémios que existiam sobre reputação, mas não à forma como a reputação pode impactar a gestão das empresas. E para nós era muito importante dissociar uma coisa da outra. Uma coisa são prémios, tudo bem, os prémios são legítimos, nós não damos prémios, nós no fundo damos aos gestores ferramentas para que os gestores possam gerir a sua empresa nesta economia da reputação, gerir a sua empresa de forma sustentável, gerir a sua empresa de forma que mais tarde pode ter vantagens competitivas grandes em relação à concorrência. Este Reputation Circle, este nosso centro de conhecimento, tem um conselho consultivo com mais de 15 gestores de topo da economia portuguesa que nos ajudam a montar, que nos ajudaram aqui a montar este Corporate Code for Reputation Excellence. Isto foi um projeto de co-criação com um conjunto grande de empresas portuguesas. Nós demorámos 1 ano a trabalhar cada um dos pilares com um conjunto de gestores que nos foi dando a sua opinião sobre a experiência real, sobre as experiências reais, e no fundo adaptámos aquilo que são os códigos internacionais a um código específico para Portugal, de empresas portuguesas ou de empresas que operam em Portugal. E, portanto, tivemos cerca de 40 gestores a trabalhar connosco neste projeto,
e nasceu este Corporate Code, que no fundo é um conjunto de boas práticas de gestão para a gestão da reputação. Portanto, são coisas diferentes. Uma coisa é de ter boas práticas de gestão e ser uma empresa bem comportada em toda a linha, transversalmente a toda a empresa, e outra coisa é depois ser bem reputado. E para ser bem reputado é preciso medir essa reputação junto dos stakeholders. E é esta que é a questão que... Da monitorização dos intangíveis. Da monitorização dos intangíveis. A reputação é um ativo intangível muito valioso. É o ativo intangível mais valioso que existe. Eu posso lhe contar uma história muito rápida sobre a avaliação deste ativo intangível. Por exemplo, uma empresa como a Tesla, que é considerada inovadora a nível mundial, é a 10ª construtora do mundo de automóveis e a sua valorização em bolsa é superior à soma das outras 9 empresas. Portanto, está a ver que nós temos uma empresa que vende cerca de vende cerca de 1 milhão de carros, temos uma Toyota que vende cerca de 11 milhões de carros e a Tesla tem um valor de mercado superior à soma das outras 9. Portanto, e isto tem a ver não está só no volume de vendas, esta é a questão. Não, isto tem a ver com os intangíveis. Portanto, 90 e tal % da valorização da Tesla tem a ver com as expectativas que os investidores têm de que esta empresa, sendo altamente inovadora e estando num mercado muito específico, vai valer muito mais no futuro, vai vender muito mais carros no futuro, e isto, no fundo, somado tudo, tem a ver com o que os investidores chamam o goodwill, mas o goodwill não é mais do que a reputação da empresa nos mercados financeiros, que consideram que a empresa pode ser muito valiosa. Portanto, a medição da reputação é muito relevante quando os gestores querem saber se são bem percepcionados como inovadores, se são bem percepcionados como um bom ambiente de trabalho, se são bem percepcionados como tendo um líder de excelência, um líder empático, um líder transparente, que tenha uma governance também transparente e, portanto, medir as percepções em cada uma destas dimensões é muito relevante. E hoje em dia existe um conjunto de ferramentas. Nós temos uma ferramenta dentro da Lift, mas existe um conjunto de ferramentas grandes para fazer esta medição de reputação, para que os gestores percebam em que ponto em que estão, para que percebam do ponto em que estão para onde podem ir. E nós só sabendo onde é que estamos é que sabemos como é que conseguimos traçar um caminho para onde queremos ir, não é? Portanto, essa é a importância da medição. Pode ser feita de 6 em 6 meses, pode ser feita uma vez por ano, pode ser feita 2 vezes, uma vez de 2 em 2 anos. Portanto, cada gestor depois faz as suas regras e mede a reputação da empresa à medida da dimensão também da empresa e das necessidades que tem. E já percebemos que o sucesso de uma marca está muitíssimo dependente destes ativos intangíveis, talvez até mais substancialmente. Salvador, se determinada pessoa de determinada marca tiver uma boa reputação, mas por algum motivo vir a sua imagem manchada, que estratégias é que existem para voltar a reerguer essa reputação? Há danos à reputação que são irreparáveis, por exemplo? Depende muito, cada crise é uma crise. Estas crises mediáticas que nós assistimos hoje em dia às vezes têm picos muito grandes e que depois desvanecem-se rapidamente e, portanto, isso é espuma das ondas. Muitas vezes não é necessário fazer nada e a reputação, no fundo, é um tronco grande que garante que a empresa, que todos os seus públicos lhes dão o benefício da dúvida. Agora, se houver o que nós chamamos maus comportamentos, o chamado wrongdoing, efetivamente, há medidas que têm que ser tomadas. Se eu lhe disser que a maior parte dos gestores norte-americanos que foram demitidos dos seus cargos nos últimos 3 anos foram por questões reputacionais, essa é uma forma claríssima de, no fundo, isolar a crise dentro do gestor que a provocou, se de facto houve más práticas associadas a essa crise, e não trazer esse dano para dentro da empresa. Portanto, a empresa tem dano na mesma, mas esse dano pode ser recuperado por uma nova liderança e por novas formas de governance dentro da empresa que façam com que a empresa consiga proteger melhor a sua reputação. E se um diretor de uma marca se envolver assim, em algum escândalo, de que forma é que a reputação da empresa pode sofrer consequências? Acontece mais o dano ser causado mais à reputação da pessoa do que ao da própria empresa? Depende também da força da reputação da empresa? Depende muito da força da reputação da empresa, mas também tem muito a ver com a gestão de expectativas que a empresa tem para fora, não é? Portanto, se por acaso uma empresa de laticínios vender um lote inteiro de leite estragado e não fazer a recolha desse leite estragado, a reputação da empresa está em causa e a reputação dos responsáveis também está em causa e, portanto, a empresa tem que imediatamente
no fundo, fazer a gestão dessa crise, fazer a recolha de todos os produtos que estão estragados, digamos assim, e explicar o que é que aconteceu, não é? Nós na Lyft temos crises mediáticas com empresas todas as semanas e, portanto, a maior parte das crises, diria 95% das crises, são clarissimamente reparáveis. Porque são coisas que às vezes acontecem e não têm a ver com más práticas. Mas, efetivamente, há casos em que têm a ver com más práticas e por isso tem que encontrar fórmulas de resolver a crise de outra maneira, e muitas vezes é o próprio líder que fica em causa. Não é? E há apenas uma designação para a reputação? Temos várias maneiras. Será que há nuances? Hoje, com as plataformas digitais, a reputação pode ter diferentes sentidos, até porque o número de seguidores hoje em dia costuma criar um tipo de reputação que às vezes até podem corresponder à realidade, mas a verdade é que hoje em dia a reputação está no auge, está em altas, e é talvez um dos temas mais importantes desta geração. Como é que está esta realidade? A reputação tem muitas definições, mas no fundo há poucas definições que de facto... Precisamente por ser intangível é difícil também definir. Não é difícil definir. A reputação no fundo é a soma das percepções que existe nos stakeholders-chave para a empresa. Portanto, é evidente que uma empresa que atua nos Estados Unidos tem uma reputação diferente nos Estados Unidos do que tem na China ou do que tem na Europa. Portanto, aqui há fatores exógenos, como seja a geopolítica, que faz com que, por exemplo, um Facebook ou uma Google, como não podem atuar na China, tenham uma reputação muito fraca na China, ou que uma Huawei, que é chinesa, tenha uma má reputação nos Estados Unidos porque não pode atuar, porque os Estados Unidos não a deixam atuar nesse país, por um conjunto de outras questões. Portanto, a reputação... A geopolítica, o que é da geopolítica, a reputação, o que é da reputação, embora também envolva questões de reputação. Mas envolve. Mas o que eu estava a dizer há pouco tem muito a ver com a gestão de expectativas. Por exemplo, a nossa expectativa é que o Ronaldo marque golos. A reputação do Ronaldo só é muito boa como um jogador de excelência se marcar muitos golos. Vamos ver outra questão. Um padre pode até fazer muitas asneiras, mas não pode ser pedófilo. E isto é uma das principais consequências da má reputação que a Igreja está a passar, apesar de estar a tratar bem do assunto agora, neste momento, está a tratar bem do assunto, já tratou muito mal do assunto por dificuldades de comunicação, mas neste momento está a tratar bem, mas as expectativas é que o padre seja uma pessoa que nos ajude do ponto de vista social e não que abuse das pessoas. É como um banqueiro roubar dinheiro. Um banqueiro não pode roubar dinheiro. Agora, se um banqueiro sair da sua zona de conforto e for, no fundo, fazer uma má prática pessoal, pode até ser desculpado por isso. Ele não pode ser desculpado por aquilo que gera expectativas nas pessoas. E expectativas nas pessoas é que ele gira o dinheiro das pessoas com integridade. Portanto, agora, ele pode ser apanhado bêbado numa festa, e isso não afeta grandemente... Até humaniza. Humaniza. E isso é uma das... A humanização é efetivamente uma das questões-chave da reputação. Uma das questões-chave da liderança. As lideranças têm que ser muito mais humanizadas, muito mais empáticas, muito menos autocráticas. Mais horizontais. Mais horizontais e, portanto, têm que ser muito transparentes, muito abertas a toda a organização. E isso é um processo que cá em Portugal ainda vai ter que passar por um crivo grande, porque ainda somos... É uma mudança de cultura, não? É muito cultura. Nós ainda somos muito low profiles enquanto gestores, expomos-nos muito pouco. E uma forma muito importante de criar reputação é criar familiaridade da empresa com os seus públicos. A empresa pode ter muita notoriedade, mas não ter familiaridade. Isto conta-se muito rápido. Toda a gente sabe quem é o Benfica, mas pouca gente sabe como é que o Benfica é gerido. E, portanto, provavelmente, e isto é porque é a maior marca portuguesa, e, portanto, estou a falar desta grande marca, e eu não sou do Benfica. Independentemente do clube, é incontestável. Portanto, é a maior marca portuguesa, é a marca mais internacional que nós temos, para além do Ronaldo, claro. Agora, poucas pessoas sabem como é que o Benfica é gerido. E, portanto, aumentando a familiaridade, é o líder que vai ter que dizer como é que está a gerir o Benfica. Se o Benfica é transparente, se o Benfica é ético, se paga bons ordenados, claro que os bons jogadores pagam bons ordenados, mas em geral, sim, como é o ambiente de trabalho. Como é o ambiente de trabalho, e, portanto, aqui já estamos a falar do Benfica empresa. E funcionários do clube, sobretudo. E funcionários do clube. Já estamos a falar da empresa, e a familiaridade tem muito a ver com a forma como nós percepcionamos a forma como as empresas são geridas. E só aí é que conseguimos, de facto, determinar se as empresas são inovadoras, se são bons locais para trabalhar, se têm boa governance, se são sustentáveis, se têm critérios ESG que sejam
também sustentáveis, se tem boa liderança, se tem boa performance financeira. Estas são as dimensões-chave da reputação. E, Salvador, estamos a ficar sem tempo. Nunca abona a favor de ninguém, sobretudo na rádio. Na opinião de Salvador, enquanto empresário, que também o é, o quão importante é uma empresa ou uma marca ter hoje em dia alguém a trabalhar a reputação? Que benefícios podem vir daí? É uma área de especialização dentro do trabalho? É uma área de especialização. Nós cá em Portugal não temos muitas pessoas especializadas nesta área da reputação. Hoje em dia, as áreas de marketing e comunicação em empresas americanas já estão ao nível do board, já estão ao nível da administração. Muitas vezes são chamados mesmo de Chief Reputation Officer, isto é, o defensor da reputação e, no fundo, o promotor da reputação da empresa, que é aquela pessoa que transversalmente vai obrigar toda a empresa a comportar-se dentro de um padrão que está definido e que está muito bem mapeado e que está muito bem também, não só mapeado, mas também medido regularmente. E, portanto, esta medição e este mapeamento tem que ser feito em permanência para nós sabermos exatamente se estamos ou não dentro das expectativas que estamos a criar nos nossos públicos, nos nossos stakeholders. E isso é a coisa mais importante, a não defraudar as expectativas dos nossos stakeholders. Portanto, temos que saber o que é que eles pensam, temos que saber o que eles pensam, para, sabendo o que eles pensam, saber como é que nós caminhamos para aquilo que nós queremos que eles pensem. Para fechar, no meio de tanta boa reputação, um desafio para aliviarmos aqui o tom da conversa, que não está nada sério, não precisa de grandes alívios, mas vamos a isso, já que estamos em rádio, que reputada música associaria ao Reputation Excellence e porquê? Olha, isto claramente, eu já sabia que esta pergunta ia surgir. Sim, nós preparamos as pessoas, porque senão isto era tramado. Eu já sabia que esta pergunta ia surgir e, portanto, eu diria que We Are the Champions dos Queen seria a música ideal. Porque para sermos campeões em qualquer indústria, não há hipótese de termos má reputação. Temos mesmo que ter boa reputação e temos mesmo que gerir bem a nossa reputação. Portanto, se nós queremos dizer We Are the Champions, nós temos que tratar deste assunto. E a reputação é fundamental, é quase a taça no final que se agarra quando se ganha e se é campeão, a taça da reputação. Podemos também pensar não, isso é mais um prémio, talvez não seja só disso que se trata. Não é só disso que se trata, o prémio no fundo é a cereja no topo do bolo, é muito bem-vindo, traz grande animação para dentro da empresa. É jogo a jogo, caso para dizer. É jogo a jogo, é ano a ano, mas nós temos mesmo que tratar isto de forma científica e estratégica, porque se não tratarmos isto de forma científica e estratégica, não vale a pena estarmos só a pensar que vamos receber prémios no fim do ano, porque não vamos receber prémios no fim do ano. Salvador da Cunha, fundador do Reputation Circle e também CEO da agência Lift. Um grande abraço, a reputação desta conversa acho que está maravilhosa. Muito obrigado, até à próxima. Muito obrigado. E porque acreditamos, a reputação também se constrói, em parte, com uma concorrência cooperativa, despedimos-nos com um brinde a um novo colega de atividade da Rádio Observador. A Bauer Média Áudio Portugal tem desde o dia 5 de agosto uma nova rádio no portfólio. Batida FM é o novo posto que ocupa a frequência até aqui pertencente à Vodafone FM, que chegou assim ao fim, passados 12 anos de emissão nacional, ora destinada aos públicos mais jovens. A Batida FM, como o próprio nome sugere, vai apostar em ritmos mais modernos, com destaque para as sonoridades urbanas. Aqui na Rádio Observador bem sabemos do peso que é estar responsável por uma frequência. O maior dos sucessos para esta nova rádio, a batida de mais um brainstorming. É com a de novo em FM e também em podcast para a semana. Até lá.